E aí, pessoal, beleza? Aqui é Cássio Nogueira que fala, membro do MBL Bahia e também administrador do PLR, Projeto Liberal Renovador. E hoje estamos aqui mais uma vez num vídeo chamado Capitalismo versus Socialismo, quem é o melhor? Alemanha Ocidental ou Alemanha Oriental? Se você gosta desse assunto, vai deixando o seu like, se inscreva no canal e aperta o sininho da notificação para receber vídeos novos. Esse é o novo quadro do canal de pesquisas e estudos sobre que eu vou falar no meu quadro aqui no canal do PLR. Tamo junto e até próximo. E brincadeira, tá? Nós vamos falar sobre esse assunto. Para isso, nós vamos falar o que é capitalismo e o que é socialismo. E vamos logo. Para isso, vamos falar o que é capitalismo. Bom, Cássio, o que é capitalismo? É um sistema econômico no qual o objetivo dele é a obtenção do lucro, da proteção da propriedade privada, o acúmulo de capital, ou seja, dinheiro, money, de tanto por governos, tanto pelo indivíduo, e é representado uma forma de bens de dinheiro, né? O capital significa dinheiro. E qual é a origem do capitalismo, Cássio? O surgimento em meados no início da Baixa Idade Média, conhecida como Idade das Trevas, né? Períodos do século XIII, do século XV. E nessa época, pequenos centros comerciais começaram a se formar, conhecido como burgos. E o que é burgos? Troca de produtos entre feudos e outros, né? Burgos são isso, troca de produtos entre feudos e outros. E essas cidades contrapunham, né, um modelo econômico de época chamado de feudalismo, né? Antigamente, na época da Idade Média, existia um modelo chamado de feudalismo. Eu não vou aprofundar desse assunto, porque esse assunto é outro vídeo. Além desta concorrência entre sistema capitalista e feudalismo, a própria Igreja Católica, né, a grande Igreja Católica que existia na época, que controlava a Idade Média, a instituição mais poderosa, condenava a usura, o que dificultava ainda mais o nascimento do capitalismo, né? A grande Igreja Católica, que tinha o Papa, entre outros, né? Com o passar do tempo, a burguesia passou a ganhar poder, muito poder, enquanto a classe e a cultura do acúmulo de capital se difundiu, associando ao crescimento dos burgos e à urbanização da Europa. Esse processo comunicou no desaparecimento do sistema feudal, dando origem ao capitalismo, enquanto a prática dominante, né, como prática dominante, o capitalismo. O principal acontecimento histórico que marcou o capitalismo, caso os não saibam, é as grandes navegações, né, que vocês já estudaram na aula de história, as grandes navegações, né, que é Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, Índias, né, a grande especiaria das Índias e por aí vai, no século XV e século XVI. A característica do capitalismo, caso. Vamos falar das primeiras características do capitalismo? Bora falar. Capitalismo existe, é notado a existência do capitalismo em torno da propriedade privada e dos meios de produção. Para que funcione esse sistema corretamente, é necessário que o Estado garanta a propriedade privada. E dessa forma, os burgueses e latifundiários estão livres para utilizar suas terras e propriedades como quiserem, como donos de tais recursos. Geralmente, a propriedade privada é garantida pela Constituição de cada país. Depende de cada país também, porque se for socialista de mercado, também tem propriedade privada, só que é controlada pelo Estado. Aí, cada país é assim, entendeu? A busca pelo lucro máximo, vamos ver. É pela acumulação de riqueza, é outra forte característica do sistema capitalista. Nele, o objetivo é obter cada vez mais lucros, decorrente do trabalho da mão de obra proletária e de seus meios de produção, né? Para a maximização dos lucros, é comum que os detentores dos meios de produção busquem reduzir custos e elevar os preços de seus produtos e serviços sempre que for possível. Além da busca pelo lucro, o capitalismo se baseia na economia de mercado, ou seja, um livre mercado, liberalismo econômico, entre outras coisas, guiada pela lei de oferta e da procura. Ou seja, com pouca ou nenhuma interferência do mercado, a teoria capitalista espera que o mercado se autorregule, principalmente por meio das leis de oferta de produto, demanda por eles e pela livre concorrência entre os produtos. Agora, por fim, é importante também destacar a existência do trabalho assalariado, né, que substitui a relação de servidão e escravidão, né, como se de costume, comum nos sistemas anteriores ao capitalismo, né? O salário é fundamental para que a roda capitalista gire, pois é comum como
com ele que os próprios proletários consomem os bens e serviços produzidos por eles mesmos, os quais são detidos pela classe burguesa. Agora vamos falar do socialismo. É um pensamento político, econômico e filosófico criado no século XVII, XVIII e na primeira metade do século XIX, no contexto da Revolução Industrial, né? E que tem uma essência de um princípio de igualdade, e o modelo de economia é associado, lembrando a vocês, o excesso de econômico é associado somente ao marxismo, entende? Só lembrando a vocês. O economicamente é associado ao marxismo, só para lembrar. E não existe só esse socialismo. Qual é o socialismo, Cássio? Socialismo utópico. Vamos falar sobre o socialismo utópico, criado e desenhado pelos socialistas Ruth Works, Fourier e Owen. Acreditavam na distribuição de riquezas e na construção da nova sociedade a partir de um modo pacífico e consciente. Tá? O socialismo utópico acreditava na distribuição de riquezas e na construção de uma nova sociedade a partir de um modo pacífico e consciente. Agora vamos falar do socialismo científico ou socialismo marxista. Vamos falar agora do marxismo. Vamos falar. Idealização de que a participação dos operários na implantação do sistema econômico é mais importante, ou seja, a idealização de que a participação dos operários na implantação do sistema político-econômico, ou seja, a participação do operário é mais importante nesse sistema, que é mais importante, né? Essa corrente é criada pelo sociólogo Karl Marx, né? O famoso Karl Marx, né? Do Manifesto Comunista, O Capital, Mais-Valia, que eu soltei um vídeo, na descrição do vídeo eu soltei um vídeo sobre refutando a mais-valia da visão do Bayer. E vamos lá. Agora vamos falar do socialismo real. Experiências verdadeiras de tomada de poder pelo socialista. E outra, o socialismo real é divergente do socialismo científico, tá? O socialismo real vem do socialismo marxista. E em 100% dos casos não foram execução plena de ideias socialistas. Mas na prática foi, na verdade, foram execução plena também, e 100% não foram ideias do socialismo, e outras foram ideias sim. Ou, na verdade, 50% não foram ideias, peraí, eu buguei. Quer dizer, 100% das ideias foram de execução socialistas. De ideias, do caso, não foram socialistas. Peraí. No caso, na execução, algumas não são socialistas do socialismo científico. Algumas são execução plenas. Algumas são do socialismo científico, mas como, por exemplo, a Revolução Russa, por exemplo. Porém, por exemplo, às vezes centralização do poder na mão de um único partido para formar uma ditadura do comunista. Por exemplo, vem do socialismo científico de Marx, entendeu? Isso aí vem do socialismo marxista, entendeu? Agora, então, vem a dúvida. Qual é a diferença entre o comunismo e o socialismo? Cássio, bom, o comunismo é o sistema econômico, lembra-se, comunismo não é a mesma coisa que socialismo. O sistema comunista é um sistema econômico que acredita no fim do Estado e servia uma força coletiva. Agora eu vou falar do socialismo. O socialismo é o Estado centralizado acima de tudo e declara o fim dos meios privados e acaba com divisão de classes, entendeu? Lembrou? Ou seja, vou repetir de novo. Socialismo é o Estado centralizado acima de tudo, que quer o fim dos meios privados e acabar com a divisão de classes. Agora, o sistema comunista. O comunismo é um sistema econômico que acredita no fim do Estado e servia a uma força coletiva. Ou seja, o socialismo, para chegar no comunismo, o socialismo é a etapa... O comunismo é a etapa final do socialismo, entendeu? Ou seja, agora eu vou falar aqui, eu já falei da diferença do socialismo para o capitalismo, agora eu vou falar da divisão da Alemanha, entendeu? A divisão da Alemanha de Berlim, quer dizer, Berlim não, Alemanha Oriental e Ocidental. Vamos lá. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países vencedores do conflito, União Soviética, França, Reino Unido e Estados Unidos, mas somente dois países que eu vou citar, que é os Estados Unidos e União Soviética, os grandes vencedores, dividiu a Alemanha em duas partes, né? A ocidental e a oriental, mas também ocorreu a participação de Reino Unido e França. E o evento que virou o símbolo da Guerra Fria foi o Muro de Berlim, que dividiu não só a Alemanha, mas a cidade de Berlim também, né? Que vocês deram na aula de história, né? A divisão, não só a divisão de Berlim, mas a divisão da Coreia, Vietnã e nesses países também, que teve 3 divisões, da Norte de Vietnã e Sul, também Coreia
e do Norte e Coreia do Sul até hoje, e a Alemanha Ocidental e Oriental, né? E também as Coreias até hoje está dividida, e tem um ditador lá, Kim Jong-un, né? O neto do Kim Il-sung, que é um ditador aí também, e temos a Alemanha, que foi dividida em duas, a ocidental capitalista e a oriental, que é comunista, né? A causa da divisão. Vamos falar da causa da divisão, pessoal, que é um assunto mais importante. O contexto de toda a divisão está na Segunda Guerra, claro. O resultado objetivo com esse conflito era a partida do território para utilizar e reaquecer a economia de toda a Europa. Porque, cara, a Europa estava toda alinhada na guerra, que os caras que fortemente afetada pelos gastos, porque, cara, a guerra não só perde vidas, mas perde a economia, os gastos militares, gastos econômicos. É muito gasto para a guerra, entendeu? Não só pelas vidas. E humanas também, né? E pela polarização da política também capitalista e socialista, né? Que está acontecendo também, não só o Reino Unido e França, agora é Estados Unidos e União Soviética, entendeu? Que está no bloco capitalista e socialista. De qual nações envolvidas nas divisões tinham opiniões diferentes uns aos outros. Como os Estados Unidos tinham uma visão e a União Soviética teve outra, tá, pessoal? A União Soviética tinha o objetivo tinha um objetivo de pegar uma dívida do antigo regime da Alemanha, que era o regime NA, que eu não vou repetir aqui para os direitos do YouTube não me derrubar esse vídeo, tá? Dos direitos dos nazis, pegar a dívida dos direitos, pegar toda a economia da Alemanha, sugar para pegar toda a economia do que era no antigo regime, né? No antigo regime nazista, né? Porém, eles queriam pegar um prejuízo, pagar todo o prejuízo que o antigo regime fez. Já os Estados Unidos queria melhorar a nação, queria deixar o lado ocidental próspera, queria deixar o lado ocidental com a economia mais, por exemplo, uma economia mais boa, com livre mercado, com livre, quero renovar essa economia, não quero um Estado centralizado, não quero um Estado nem autoritário, não quero um Estado, eu quero um Estado livre, eu quero democracia, entendeu? Como os Estados Unidos quer fazer, quero um Estado democrático, entende? Já a União Soviética quer implementar um partido comunista na Oriental, fantoche, e implementa um partido socialista unificado da Alemanha, que criou um partido comunista e o partido SPD, que é o Partido Social Democrata, e unificou, criou o Partido Socialista Unificado da Alemanha, que governou a Alemanha Oriental até 89, e, não se não me engano, até 89 mesmo, até a unificação, em 90, e foi lá que... Pois é, né? Agora vamos falar da Alemanha Ocidental, depois eu falo disso, tá? Depois eu vou dar alguns detalhes, tá? Agora vamos falar da Alemanha Ocidental, tá? Nome oficial. Vamos falar do nome oficial da Alemanha? República Federal Alemã, hoje conhecida como RFA. República Federal Alemã. Governo. República Federal Parlamentar, ou seja, democrática. Ela é uma elevada qualidade de vida boa. Hoje é uma Alemanha boa. É a terceira maior economia do mundo. Hoje em dia é liberdade econômica alta. É muito alta. Alemanha Oriental, vamos falar da Alemanha Oriental, o nome é República Democrática, entre aspas, porque no dia democrática não tem nada, e ela é um governo socialista, antigamente influenciado pelo fantoche, é um governo fantoche da União Soviética e pelo Bloco Leste, que é a cortina de ferro socialista. E tem uma falta de liberdade religiosa e de expressão, criação do muro que separou famílias, amigos e parentes, que conhecido como Muro de Berlim, que marcou a Guerra Fria e pobreza na economia, que era muito pobre, né? E, inclusive, banana, a fruta banana era algo raro. Imagine, banana era muito raro na Alemanha. E você, fontes na descrição, viu, pessoal? Consequências da divisão, vamos falar das consequências. Mudança do mapa da região. E só para lembrar vocês que mudança do mapa da região, que a economia da Alemanha no lado ocidental é mais rica do que o lado oriental. É sério. Essa coisa só vai durar até 2070, cara. Imagine, vai durar até 2070. 70 anos para reorganizar a economia da Alemanha. O lado oriental é mais pobre, enquanto o lado ocidental é mais rica, por causa dessa divisão que fizeram. Por causa do socialismo. Olha o que a divisão faz. E o surgimento de novos conflitos de interesse entre as nações envolvidas, né? Eu te falei agora. E o surgimento de uma grande desigualdade social entre os lados da Alemanha, né? Eu falei. Agora vamos falar do PIB. A Alemanha Ocidental tinha um PIB de 1,276 trilhões.
Já o PIB da Alemanha Oriental tinha um PIB de 1,156 bilhões. A mão de obra do lado ocidental era de 45,235 mil. E o lado oriental era de 20.150, né? Mais do que na sua vizinha oriental. Salário médio, o salário do alemão ocidental era de 2.350. Já o oriental era de 1.820. Em 2019, o lado ocidental ficou com 3.340 e o lado oriental ficou com 2.850. Né? O trabalho qualificado na Alemanha é 42.968. Já o qualificado na Alemanha Oriental é 34.308. A grande empresa que eu te falei agora fica no lado mais ocidental, como a BMW e a famosa Volkswagen, enquanto o lado oriental era menos industrial e as indústrias eram centralizadas no governo, ou seja, as indústrias na Alemanha Oriental, o governo socialista, eram centralizadas no Estado, ou seja, tudo para o Estado, nada fora do Estado, né? A famosa frase do Mussolini, né? Que alguns socialistas até concordam com isso. Empregados da Alemanha Ocidental subiu até 1991 até de 30,2 milhões até 37,2 mil a de 2019. Já a Alemanha Oriental, de 8,5 milhões até de 8,1 milhões a Alemanha Oriental. Ou seja, uma divisão baixa, entendeu? E em 91, a Alemanha Oriental tinha um desemprego somando com 14,8, com 8,1 com a parte ocidental, entendeu? Em 91. E mulher com serviço integral tinha 63 no lado oriental e ocidental tinha 47. Um caso mais bom na Alemanha Oriental é que as mulheres tinham mais emprego do que os homens. As mulheres trabalhavam duro na Alemanha. E não tinha essa coisa de machismo na Alemanha Oriental. Uma coisa boa era que as mulheres eram mais boas e não tinha essa coisa de machismo, entendeu? Na Alemanha Oriental não tinha mais coisa de machismo, né? E agora vamos falar de uma coisa muito brutal, né, que dividiu um país muito rude, o Muro de Berlim. Apesar da Alemanha foi também, né, dividida não só no país, mas também na cidade de Berlim, capital. Na época foi dividida por capitalista e socialista. Berlim Ocidental, por parte capitalista, era uma cidade dentro de um bloco leste, ou seja, uma pequena ilha de liberdade no país ditatorial, que é uma ditadura, né. Em 1961, né, a Alemanha Oriental resolveu criar um muro para que as pessoas não comercializassem nem ver parentes e famílias, e se tornou uma maior fuga de pessoas de massa para a história. Porém, foi interrompido pela criação do Muro de Berlim, né? Pela maior fuga na história, mas foi interrompido pelo Muro de Berlim. Na época, milhões de pessoas abandonaram a Alemanha Oriental porque não aguentava a crise econômica e o clima psicológico em sociedade autoritária, né? Porque imagine-se, uma pessoa que viveu um antigo regime nazista, imagine o cara vivendo depois vivendo um regime comunista. O cara não vai durar nem um tempo, cara. Imagine viver uma outra ditadura. O cara viveu uma ditadura nova e quer viver numa ditadura idiota e viver numa outra. Imagine, eu não aguentaria viver nenhuma ditadura. Uma crise econômica, um clima psicológico e uma outra ditadura, né? Após a construção, a Alemanha dividida se tornou estranha no nível diplomático até. Mas na década de 70, com a de política de extensão de Willy Brandt, ele é um chanceler federal da Alemanha Ocidental. Por isso, o social-democrata, né? Não importa se é social-democrata, social-liberal, ou liberal mesmo, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Geopoliticamente, a existência de dois estados alemães se manifestou em 73, com a admissão de ambos os países como membros de pleno direito na ONU. Queda do Muro de Berlim. Vamos falar do queda. A queda do Muro de Berlim aconteceu em 89 e ele simboliza o fim da dominação na região e marca a reunificação da Alemanha e o fim da Guerra Fria. A principal causa desse evento foi a derrota do bloco socialista e, consequentemente, a vitória do lado capitalista do globo. E, pessoal, para quem fazer a pergunta, professor marxista falar, qual lado os lados alemães foi? Você vai falar o lado ocidental. Por quê? Porque eles lutaram pela liberdade do seu povo. Então é isso. Se você gosta desse vídeo, vai deixando seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para não perder o vídeo. E fui!